eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, uma parte dele. Eu selecionei alguns pontos que eu considero que vai edificar mais a igreja. A minha história eu vejo realmente como um milagre de Deus, desde o nascimento, na verdade. O que acontece? Eu sou a filha mais nova de 4 irmãos, e os meus pais, quando eles tiveram 3 filhos, eles decidiram fechar a fábrica, né? Então minha mãe, ela ligou as trompas, fez aquele procedimento, a laqueadura, e eles não queriam mais filhos. Bom, o que acontece? Aconteceu alguma coisa lá nas trompas da minha mãe que ocorreu uma espécie de, eles chamam de fístula, uma espécie de inflamação. Então as trompas que estavam cortadas foram religadas por meio dessa fístula, dessa pequena inflamação nas trompas. E cá estou. E minha mãe, quando ela percebeu que o sangramento dela, a menstruação dela não chegava, ela foi ao médico: olha, será que eu estou grávida? E o médico: não, impossível, isso nunca aconteceu. Você fez o procedimento, você não vai engravidar. Aí ele inclusive propôs a ela tomar um remedinho para descer, né? Então a minha tia falou com ela: não toma não, faz um exame primeiro, vai que, né? Vai que você está grávida. Aí, se você tomar um remédio, você vai provocar um aborto. Ela: verdade. Então, vou fazer o exame só por segurança. Gravidíssima. E cá estou. Então, eu creio que Deus realmente tinha um propósito, né, para a minha vida, para a vida da minha família. Eu não nasci em berço evangélico, em berço cristão. E Ele tinha um propósito desde antes do meu nascimento. Amém? Porque Ele nos escolhe, Ele nos chama. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já sabia que você pertenceria a Ele. Então tudo começou assim, amados. Bom, eu vou começar lendo para vocês a passagem que está em João 4, a passagem que fala sobre a mulher samaritana. É uma das minhas histórias preferidas, porque eu me identifico com essa mulher. Eu digo que eu sou a mulher samaritana. Então não vou ler toda a passagem porque é muito longa, mas nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 13. Amém. João, capítulo 4, versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então aqui está falando de Jesus. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-lhe um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos orar? Deus amado, Pai Santo, nós somos tão gratos por estar aqui hoje na sua presença, reunidos como igreja, ó Pai amado. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor traga a mensagem que o Senhor quer que a tua igreja escute. Eu peço, Senhor, que cada palavra que sair da minha boca, que venha de ti, Senhor. Que tudo de bom que os irmãos e irmãs que estão aqui, que tudo de bom que eles virem em mim, que eles vejam a Cristo, que eles entendam que é Cristo, que não vem de mim mesmo. Pai, eu oro para que o teu nome seja glorificado e exaltado nesta manhã, e que corações sejam quebrantados, ó Pai. Que a sua salvação abrace aqueles que ainda não foram alcançados pela tua maravilhosa e irresistível graça. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, por que eu digo que eu sou essa mulher, não é? A mulher samaritana. Essa mulher, ela era
muito rejeitada, né? Especialmente pelos judeus, não é? Os judeus e os samaritanos, existia ali realmente uma rixa muito grande, eles não se davam, eles não se falavam, quanto mais com uma mulher, né? Então naquele tempo, as mulheres elas eram consideradas de segunda classe, mas Jesus veio e redimiu isso, e restaurou isso, e deu um lugar de honra às mulheres, assim como aos homens também. Bom, Jesus, um judeu, ele tinha um encontro marcado com essa mulher. Por isso que aqui nessa passagem a gente lê que era necessário passar por Samaria. Jesus estava fazendo um caminho ali que não era um caminho típico que os judeus trilhavam. Era um caminho considerado de não tão boa reputação, porque afinal você teria que passar por Samaria. Mas Jesus sabia que ele tinha um encontro com aquela mulher naquele poço. E o interessante é que essa mulher, ela estava lá ao meio-dia, tirando água daquele poço. E nesse horário não era comum para as mulheres irem àquele poço e tirar água, porque era muito quente, o sol escaldante. Mas essa mulher, ela era marginalizada até mesmo pelas mulheres. Então ela achava melhor, mais tranquilo para ela ir nesse horário, meio-dia, com o sol escaldante. Então era um trabalho bem árduo que essa mulher tinha que fazer ali. Bom, essa mulher era rejeitada porque nós podemos dizer que ela era considerada uma mulher promíscua, não é? Jesus, quando ele se revela a ela nos versos a seguir, não é? A gente vê no decorrer da passagem que ele vai se revelar a essa mulher como Cristo, como o Salvador. Antes de fazer isso, ele fala tudo sobre a vida daquela mulher, ele sabia de tudo sobre ela. Então, ele manda que essa mulher chame o marido, vai lá chamar o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E ele confirma, é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5, e agora você mora com um homem que não é o seu marido. E ela assume, ela não fica dando desculpinha, não é bem assim, Senhor. Não, ela fala, é verdade, eu sei, vejo que tu és profeta. Então, ali ela enxerga que ela está diante de Cristo. Mas primeiro ela precisa ser confrontada nos pecados dela. Então Jesus é como se ele estivesse colocando um espelho santo na frente daquela mulher. E ali, em frente a esse espelho santo, ela se vê como uma pecadora. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa, certo? Porque, amados, isso, quando eu entendi isso, foi quando a chavinha virou na minha mente e meu coração se quebrantou na minha conversão em 2013. Foi quando eu percebi, que eu nasci em pecado, sabe? Que a minha natureza é pecaminosa, porque por meio do nosso primeiro pai, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, entrou o pecado. Então o primeiro Adão ele trouxe o pecado, mas o segundo Adão ele trouxe a redenção, Jesus Cristo. Então eu percebi que sem o Salvador, que se eu não rendesse ao Salvador, eu morreria eternamente, que eu estava condenado ao fogo eterno. E não apenas isso, mas não apenas eu tive essa consciência da minha natureza pecaminosa, Deus, assim como Ele fez com a mulher samaritana, mostrando-lhe o Espírito Santo, Ele fez comigo também. Ele me colocou um espelho, onde eu pude encarar a face de Deus naquele espelho, que é santo, Ele é santo. E eu ali enxerguei todos os meus pecados, todas as minhas dores, e eu sofri. Aquilo foi como se eu estivesse sendo coberta por uma escuridão muito grande, sabe, uma dor muito grande. Eu chorava, eu me lembro que eu chorava, eu gritava, e era como se passasse um filme na minha mente de todos os meus pecados ali cometidos, de todos os enganos, de toda a minha promiscuidade, e também de todas as dores pelas quais eu havia passado. E ali eu chorei, e me veio um temor muito grande. Mas a maravilhosa graça me abraçou. Glória a Deus. A partir do momento, na mesma hora que eu me vi nessa condição de miserável pecadora, Jesus me abraçou com um amor tão irresistível. Um amor que eu jamais havia sentido na vida. Um amor pelo qual eu estava buscando toda a minha vida, desde os meus 12 anos de idade. Eu buscava por um Salvador, por um homem que fosse me amar, que fosse me dar dignidade. Eu nunca havia encontrado esse homem. Ali eu encontro o homem perfeito, Jesus, que devolve minha dignidade, restaura a minha identidade. Amém. Amados, aqui quero contar algo muito doloroso, que aí vocês vão entender por que a minha conversão foi tão dolorosa e forte. Bom, quando eu tinha 12 anos, eu fui abusada sexualmente por um homem de 20 anos. Foi numa cidade do interior, cidade do meu pai. Naquela época não era como hoje, então eu acredito que os pais deixavam os filhos um pouco
mais soltos, né? E eu tinha 12 anos, mas eu sempre fui muito grande, muito alta. Eu acho que eu já nasci grande, gente, não é possível. Eu já era muito alta. Não parecia nem que eu tinha 12 anos de idade. Mas eu era uma criança. Eu lembro que eu estava ali naquela cidade, na pracinha, era Réveillon, e eu vestia o meu vestidinho branco de criança. Um vestido branco com minha calça branca, sapatinho branco, boneca. Eu lembro de cada detalhe. Então, eu passeando pela praça, veio esse homem e começou a conversar comigo. E eu confesso que eu achei um homem muito bonito e muito agradável de conversar. E ele me chamou para passear. Vamos passear, a noite está tão bonita. Eu falei, vamos. Então, este homem me leva para trás da igreja. Olha isso, gente, no mundo espiritual. Me levou para trás da igreja. Tinha uma pracinha muito bonita nessa cidade. Tem até hoje, tem essa igreja lá até hoje. É uma igreja católica. E ele me leva para trás dessa igreja, onde tinha um lote vago lá, muito escuro, era noite. E ninguém estava lá, porque estava todo mundo festejando o Réveillon. E lá eu sou abusada. Eu perdi a minha inocência aquele dia. Eu realmente perdi a minha virgindade aquele dia. E eu não sabia realmente o que estava acontecendo. Eu lembro que eu batia nele, eu estava totalmente perdida. E daquele dia para frente, tudo mudou. A minha vida realmente foi muito triste. Tornou-se um inferno. E eu não contei pra ninguém. Eu fiquei com muita vergonha, eu não entendi o que estava acontecendo. E eu lembro que meu vestidinho branco, minha calça branca estava suja de sangue, e eu não sabia o que era aquilo. Eu era muito inocente mesmo, uma criança mesmo. Não tinha conhecimento de nada. E eu lembro que eu escondia a roupa da minha mãe, eu não entendia o porquê daquele sangue. Bom, a partir desse dia, a minha identidade foi totalmente distorcida, destruída. Eu fiquei muito confusa. Demônios passaram a atuar na minha vida. Foi exatamente depois desse estupro, depois desse abuso, eu comecei a ter visão de demônios. Eu não sabia que eram demônios. Eu falava com minha mãe e meu pai que eram fantasmas. Eu falava, mãe, eu estou vendo fantasma. E era toda noite eu passava por esse terror. Toda noite eu ia dormir já sabendo que alguma coisa ia acontecer. Então eu não dormia, porque eu era sempre aterrorizada por esses demônios. Eles apareciam para mim na porta do meu quarto. Eles me cutucavam enquanto eu tentava dormir. Eles apareciam para mim em sonhos, mas sonhos muito reais, que pareciam mesmo visões. Eles apareciam para mim até na televisão. Teve um dia que eu estava assistindo a um clipe de música na televisão, isso já de madrugada, porque eu não conseguia dormir. Então apareceu um demônio na televisão. Saiu do nada, saiu a cena do clipe de música e um demônio apareceu na televisão, com uma voz bem demoníaca. Eu saí correndo do quarto para os meus pais aterrorizados. Vai lá ver na televisão. Eles chegaram lá, estavam passando o clipe. Não tem nada, minha filha. Bom, até o dia que minha mãe viu também. Aí eles acreditaram em mim. Quando eu fui correndo para o meio deles, eu sempre ia para o meio dos meus pais, morrendo de medo. E ali apareceu um demônio vestindo uma capa preta, com um chapéu preto, flutuando assim na janela do quarto da minha mãe. E ela viu. Então meu pai foi lá fora, achando que era uma pessoa. Eu sabia que não era uma pessoa. E ele não encontrou ninguém, mas ali minha mãe acreditou em mim. Bom, no dia seguinte, meu pai, coitado, ignorante, né, não era cristão, me levou para um centro espírita de uma amiga dele. Piorou, né, gente? A coisa piorou. Aí que os demônios fizeram a festa dele. Bom, então foi assim a minha adolescência. Foram anos assim, foram todos esses anos assim, 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos, quando Letícia, né, me tomou ali por missão, como missão. Eu já estava passando por tudo isso e eu guardei esse abuso para mim até pouco tempo. Depois, hoje eu estou com 40 anos, então acho que foi ano passado que eu abri sobre esse abuso. Eu contei para os meus pais e até fiz um texto a respeito. Eu tenho um ministério online para as mulheres, eu escrevi sobre isso. Foi libertador para mim falar nesse ponto, né? Bom, mas o que acontece é que depois desse abuso, a minha sexualidade ficou muito distorcida. E eu comecei a buscar nos homens um amor que eu não vivi naquele abuso. Eu comecei a buscar o meu salvador em cada homem com quem eu me relacionava. Porque eu buscava ser amada. Eu queria ser amada. Eu queria ter a minha dignidade restaurada. E isso nunca acontecia. Então foi sofrimento atrás de sofrimento. Muitos relacionamentos abusivos pela minha vida. Muitos relacionamentos fracassados. Até 2013, que foi o ano. Foi o ano do meu despertar, da minha salvação. Bom, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Por quê? Queria ser famosa. Queria, gente. Eu buscava
buscava algo, eu buscava, na verdade, um colete salva-vidas, sabe? Nada me satisfazia, eu era tão vazia por dentro, eu era morta por dentro. Então, a cada fase da minha vida, eu tinha um ídolo diferente no meu coração. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quando a gente não tem Deus como centro do nosso coração, a gente coloca qualquer outra coisa no centro. Então eu decidi que a minha vida inteira eu escutava: você é alta, você é bonita, por que você não é modelo? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Aí eu, tá bom. E como eu também sofri muita rejeição de muitos homens, eu falava: então tá, esse é o pessoal, eu vou ser famosa, eu vou ser alguém na vida. Então eu me mudei para o Rio de Janeiro, que é a Hollywood brasileira, minha gente. Fui para lá, estudei cinema, estudei teatro. E logo eu comecei a trabalhar, isso em 2013. Comecei a trabalhar como atriz, comecei a trabalhar como modelo. Fiz alguns trabalhos bem legais até. Fiz algumas novelas, alguns filmes, muitos comerciais. Mas a maioria dos trabalhos, sem chance, gente. Não glorificava a Deus de jeito nenhum. Né? Eram trabalhos com cunho muito sensual. Né? Esse mercado ele é muito assim. E se você está no mercado, se você quer trabalhar, se você quer ganhar dinheiro, você tem que falar sim para praticamente tudo. Essa é a realidade. Né? Bom, mas Deus foi tão misericordioso comigo que Ele me alcançou logo no início. Antes de eu, digamos assim, cair na farra, porque eu era dessas. Antes de eu cair na farra no Rio de Janeiro, Ele me alcançou. Então, poucos meses depois de eu estar no Rio de Janeiro, eu estava namorando sozinha, então tinha tudo para dar errado mesmo. O meu coach, a gente chama de coach artístico, ele que me ensinava a interpretar para televisão, essas coisas. Bom, eu comecei a namorar esse rapaz. Gente, eu era muito namoradeira, viu? Misericórdia. Eu comecei a namorar o meu professor. E ele era crente. E tá tudo errado, viu, minha gente? Ó, tem jovem aqui. Ó, não existe namoro evangelístico não, viu? Jogo desigual, ó, pode não. Viu? Tava errado. Mas Deus é misericordioso. Então ele usou aquele rapaz para me alcançar. Comecei a namorar ele e eu vi que ele era diferente, que a família dele era diferente. Assim como eu percebi diferença na Letícia, e por mais que eu achava esquisito, tipo, sai daqui, mas vem aqui, sabe? Foi assim com ele, com esse rapaz e com a família dele. Então, um dia, do nada, eu pedi para ele: me leva na sua igreja, eu estou curiosa. E, gente, eu tinha horror de igreja, eu tinha horror de crente. Eu nunca ia à igreja, nada, nem igreja católica, nem nada, sabe? E eu pedi ele para me levar à igreja, ele já era o Espírito Santo trabalhando. E ele, nossa, claro, me levou à igreja. E os pastores de lá e as pessoas daquela igreja eram pessoas muito amorosas. Igual aqui, que eu percebo que há muito amor nessa igreja. As pessoas eram muito amorosas e elas me abraçaram. Elas abraçaram essa mulher samaritana aqui, né? Que foi lá e eu me vestia de forma muito sensual. Eu não tinha a menor ideia sobre modéstia, nada disso. E eu fui lá, a mulher samaritana, foi lá naquela igreja, eu fui abraçada, fui acolhida. E eu fiquei assim, nossa, que interessante. Eles não estão me olhando torto. E então eu comecei a frequentar a igreja. E me lembro que poucos dias mais tarde, não demorou junto, irmãos, Jesus me alcançou em uma das mensagens que o pastor pregou. O pastor pregava, né, dizendo que Jesus, Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E que ninguém poderia ir ao Pai se não fosse por Jesus, se não fosse através de Jesus. E que Jesus era o único mediador entre os homens e Deus. E que Ele veio para nos reconciliar com Deus Pai. Que fora de Cristo nós não éramos filhos de Deus. E isso me assustou um pouquinho, eu me lembro. Porque o senso comum, né, a gente pensa que todos são filhos de Deus. E não é verdade. Quando a gente lê a palavra, a gente tem esse entendimento, né? Quando o Espírito Santo nos revela a palavra de Deus, a gente entende que não. Que ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não tem o meio termo, não tem em cima do muro. E se você não está em Cristo, se Jesus não te alcança, se você não confessa Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você é filho do diabo. É dura, é uma mensagem dura, mas eu preciso falar para você. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não foi abraçado por essa graça, mas eu preciso te dizer a verdade, porque esse é o maior amor que alguém pode demonstrar por você, é te dizer a verdade. Porque eu pensava que assim, se você não matou ninguém, se você não roubou, se você não matou, você está de boa com Deus. Não é tão ruim assim. Você vai para o céu, você está de boa. Deus é legal. Ele vai te mandar para o céu.
Mas não é verdade, porque nós já nascemos em pecado, então a gente precisa do Salvador. Foi por isso que Deus enviou Jesus para aquela cruz, não foi à toa. Se fosse para a gente alcançar o céu por meio das nossas obras, Jesus morreu de forma humilhante à toa, em vão. Então não, a gente precisa do Salvador, do único Salvador. E eu entendi isso, eu entendi. E pior, ali eu sabia que eu estava de boa com Deus, porque eu sabia que eu era horrível. Eu sabia dos meus pecados, eu sabia das minhas dores, até mesmo o abuso. Isso demorou um tempo, viu, amados, para eu ter esse entendimento. Mesmo depois da minha conversão, eu me sentia culpado pelo meu abuso. E isso é muito comum entre as vítimas. Eu me sentia suja, eu sentia que eu tinha alguma participação naquele abuso. E não, eu era uma criança. Então, Jesus foi me curando, me libertando disso. Mas naquele dia eu me vi como pecadora naquele sermão. Eu falei, uau, eu sou pecadora, eu estou indo para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno, eu não quero. Deus me perdoa, eu sou pecadora, eu pequei, me perdoa. Então foi quando, como eu disse anteriormente, eu me senti pesada, veio aquela escuridão, eu achei que eu fosse morrer, eu gritava. E aí veio aquele amor irresistível, que me libertou, foi uma paz que eu nunca senti na minha vida e que desde então eu sinto. É a paz que excede todo o entendimento. Quando ela te abraça, ela jamais te abandona, não importam as circunstâncias. Amém. É por isso que o cristão sofre, mas ele sofre com Cristo, ele consegue encontrar alegria no sofrimento. Bom, então aí veio minha conversão. E aí, gente, eu deixei tanta coisa para trás. Não conseguia, eu tinha nojo. Claro que a santificação é um processo, mas tem coisa que de cara muda. Eu era muito baladeira, gente. Eu ia para as baladas, ia para as baladas, bebia. Cheguei a usar algumas drogas e vivia na promiscuidade. Essa era eu, amando o passado. Eu peguei nojo de balada. A partir do momento que eu me converti, eu não queria. Eu tinha nojo, gente. Eu já falei assim, não quero saber de balada. E uma coisa interessante, quando eu cheguei no Rio, eu comecei a trabalhar como dançarina. Eu fui bailarina por muitos anos, eu ainda pratico balé, é uma das minhas grandes paixões. Mas hoje eu pratico para glória de Deus, não pratico mais de forma indecente. Mas naquela época eu dançava numa boate na Barra da Tijuca. Então eu dançava naquela boate, eu trabalhava de quinta a sábado, toda noite eu ficava ali, toda madrugada, com vestes sensuais, dançando de forma sensual. Deus me alcançou. E eu continuei indo naquele lugar. Durou o quê? Acho que um fim de semana. Eu fui, e eu fiquei naquele lugar depois, do meu trabalho, depois de ter dançado. Eu continuei naquela boate e eu me senti enojada. O cheiro me incomodava, eu me senti nauseada. E o Espírito Santo falou comigo, o que você está fazendo aqui? Saí correndo na hora. Nunca mais voltei. Nunca mais voltei. E aqui eles pagavam bem, ajudavam a pagar minhas contas. Mas Deus prometeu. Nunca mais voltei naquele lugar e nunca mais pisei numa boate depois daquilo. Então Deus começou a obra. Bom, eu ainda tinha a minha carreira como um ídolo, tá? Porque a santificação é um processo e eu era um bebê na fé. Eu não entendia que para seguir a Jesus a gente precisa negar nós mesmos. Eu ainda não tinha captado a mensagem. E eu tinha começado a estudar a Bíblia, né? Eu nunca tinha lido a Bíblia. Então eu ainda tinha a carreira artística como ídolo. Então eu ainda fazia muitos trabalhos que honravam a Deus. Fiquei naquele lugar no Rio de Janeiro por mais 3 anos e meio, trabalhando na carreira artística. Em 2016 foi quando a minha carreira alavancou. Foi quando, assim, se eu tivesse continuado, pode ser que eu teria me tornado famosa. Pode ser, porque foi quando a Globo abriu as portas. E o ator do Rio de Janeiro, é isso que ele quer. Ele fica de olho na Globo. Se a Globo me chamar para eu participar de novela, já são as portas abertas aí. E aconteceu comigo em 2016. Na mesma época, tanto a Record quanto a Globo me ligaram para fazer um teste. E eu acabei participando de 2 novelas, uma na Globo e uma na Record. A da Record foi bonitinho, gente. Foi uma novela bíblica, 10 Mandamentos. Eu era uma mulher que comprava tecidos, enfim. Foi bacana essa participação. Mas da Globo, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Não foi nenhum papel sensual, fiz uma corretora de imóveis, foi bonitinho.
Mas eu estava assim, nossa, Deus, eu vou ficar famosa agora. Agora é para ser atriz então, né, Deus? E Deus, não quero você nesse lugar. E para abrir mão desses treinos, gente. E para abrir mão disso, algo que eu estava buscando ali por 3 anos e estava começando a acontecer. Bom, naquele ano de 2016 eu fui a um retiro, aqui na região de Belo Horizonte mesmo. Eu estava no Rio, mas eu vim para esse retiro, porque minha saúde declinou muito. Deus usou a minha saúde, Ele declinou minha saúde, para me trazer para mais perto dele. Porque acaba que, quando você não está no centro da vontade de Deus, você se afasta dele. E se você se afasta de Deus, ele se afasta de você. O Espírito Santo, você perde a sensibilidade ao Espírito Santo. Mas Deus é misericordioso. E Ele vai, em determinado momento, ainda que seja pelo sofrimento, Ele te chama e te traz de volta para o centro da vontade dele. Nesse retiro que eu fui, eu tive muitas experiências com Deus como eu jamais havia tido. E lá, uma das irmãs foi usada e me falou, olha, Deus quer que você abandone a sua carreira. Você largue tudo para trás, largue a carreira, largue o namorado, largue o Rio de Janeiro. Você tem certeza, irmão? Sim. E aí eu pedi uma confirmação para Deus. Eu não queria acreditar na irmã, eu precisava de uma confirmação. Deus me confirma, porque isso é muito sério. E Deus me confirmou naquela noite, me deu uma visão. E foi muito forte. Eu estava no carro, eu estava com a minha irmã. Não sei o que a minha irmã estava fazendo lá não, mas glória a Deus, ela precisa ser alcançada por Jesus. Ela estava dirigindo o carro no Rio de Janeiro, dirigindo que nem uma doida. E muitos carros e ônibus tentando bater na gente, e ela desviando. E daí ela parou assim no cruzamento, e aí veio um caminhão, ela parou, e daí eu respirei aliviada. Mas aí eu olhei assim para fora da janela do carro, e veio a cabeça gigante do Cristo Redentor, que é do Rio de Janeiro, a estátua do Rio, caiu no nosso carro, e amassou a gente, morreu, matou, tá? Essa foi a visão. Tá, Deus, entendi. É para eu ir embora mesmo. Se eu ficar nesse lugar, eu vou morrer. O Senhor não me quer aqui. Na hora, eu tomei a decisão. Deixei tudo para trás. Voltei no Rio só para buscar minhas coisas. Então, fui para a cidade do interior morar com minha mãe, sul de Minas. Então, vocês pensem bem, uma mulher com sonhos gigantes, super independente. Eu era super independente. Agora, morando na cidade do interior com a mamãe e com a vovó. Que bênção que foi. Foi ali que Deus falou comigo de forma tão intensa e eu comecei realmente a mergulhar na palavra de Deus. E eu me envolvi numa igreja, me envolvi no ministério. E ali eu comecei realmente a ser santificada pelo Senhor Jesus e a entender o meu chamado. E ali Deus me deu um presente que eu não estava esperando. Eu conheci meu marido, um pastor. E ali naquele retiro, a propósito, uma das irmãs tinha me falado. Ela falou assim, Amanda, você vai se casar com um pastor. Aí eu lá, você está brincando, não vou nada. Aí eu, vai. E eu me casei com um pastor. Conheci o Brandon, minha gente, online, pela internet. Começamos a conversar. Eu estava praticando meu inglês, então estava achando ótimo conversar com um nativo. E eu tinha me encantado por ele, muito bonito. E vi que era pastor, um homem de Deus. A gente começou a conversar, conversamos por um mês, todos os dias por vídeo. O homem vai e me vai para o Brasil, me vem para o Brasil, lá para o sul de Minas, me conhecer pessoalmente, conhecer minha família, conhecer minha igreja, pedir a bênção de todo mundo. E me pede de casamento na primeira visita. Aí eu, uai, eu aceito. 3 meses depois ele volta para os Estados Unidos. 3 meses depois volta e a gente se casa. No sul de Minas, nosso pastor casou a gente. E eu me mudo para os Estados Unidos. E aí a gente casou lá também, né? Legalmente, tudo direitinho. Deus fez isso, minha gente. Glória a Deus. Amém. Bom, por que eu falo que eu sou uma mulher samaritana? Porque Jesus tinha um encontro marcado comigo. Eu não sabia, assim como aquela mulher samaritana não sabia. E ela, assim como eu, ela buscava água da vida, em fontes erradas. Por isso que ela vivia, cada hora estava com o marido. Ela buscava em fontes erradas, ela buscava a salvação dela em fontes erradas. Ela buscava ser amada, ser aceita em fontes erradas. Em Jesus nós somos aceitas. Em Jesus, Jesus te aceita e te transforma. Ele não permite que você fique da forma como você está. Jesus, Ele te dá a água da vida, a água eterna. Você nunca mais terá sede. É isso que Ele fala para a mulher samaritana. É isso que Ele falou para mim. Eu confesso que quando eu me converti a Jesus,
eu achei que minha vida seria perfeita. Eu achei que casar com um pastor era glamour. Eu tinha isso na minha cabeça. Só que não, né? Hashtag só que não. Não é glamour, não. É luta, é prova. Mas eu creio que Deus me preparou para esse tempo, para tanta prova, para tanto sofrimento. Se fosse antes, eu não estava preparada. Eu estava ainda muito fraca na fé, muito bebê na fé. Mas Deus, Ele me preparou. Ali no sul de Minas, na cidadezinha, com minha mãe, com minha avó, com aquela igreja abençoada, assim como essa aqui. Deus estava me preparando. O sofrimento na vida do cristão é real, amados, é real. Então, se alguém vende para você uma teologia da prosperidade, corra. Corre que é laço. Que é uma falsa teologia. Claro que Deus, Ele faz a gente prosperar, faz sim. Ele nos dá a vida abundante, dá assim. Mas a verdade é que a nossa vida abundante é possível que a gente a tenha, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à pobreza. A gente consegue ter essa vida abundante em Cristo, com Cristo. A gente encontra contentamento sobrenatural em meio ao sofrimento. E eu tenho aprendido isso. E continuo aprendendo, continuo crescendo, porque tem dia que eu confesso, é difícil. Meu marido é uma bênção. Ele é o amor da minha vida, ele é o homem de Deus. Mas eu confesso que tem sido bem difícil pra gente. O ministério nos Estados Unidos é um desafio muito grande. Nos Estados Unidos, que é uma nação que nasceu como uma nação cristã, foi fundada pelos puritanos, cristãos fiéis à palavra. Hoje é uma nação apóstata. É uma nação que mata milhões de bebês todos os anos, através do aborto. Eles têm o aborto como método contraceptivo. A mulher engravida, que é o bebê, vai lá e aborta. Então é uma nação apóstata. É uma nação que tem uma igreja em cada esquina, irmãos. Igrejas históricas, já que é uma nação cristã por fundação. Mas as igrejas estão morrendo. As portas estão se fechando. As igrejas são frias, são mortas. Os poucos que restam, na maioria das igrejas, são apenas as pessoas mais velhas que perseveraram, que estão lá, mas seus filhos, seus netos não estão na igreja. É muito triste. Claro que tem as exceções, lógico, mas estou dando uma visão geral dos Estados Unidos. E tem as igrejas com teologia falsa, com teologia da prosperidade, com o coach gospel, que é aquele que te faz sentir bem, mas que não te mostra o pecado. E que você precisa da graça porque você é pecador. Essas igrejas estão lotadas, estão levando tanto de gente para o inferno. É muito triste. Então a gente tem passado por muitos desafios no ministério. A gente está plantando a nossa igreja lá, a Homeport Church, e tem sido muita perseguição. Muita perseguição. E não só isso, mas a minha saúde que declinou, e é um desafio atrás do outro. Desde o início do nosso casamento, eu tenho doenças crônicas, como artrite reumatoide, meus dedos são deformados, tenho outros problemas. E eu, infelizmente, perdi meu útero ano passado. E eu sempre sonhei ser mãe. E não podemos gerar filhos. Meu útero estava muito doente, eu precisei fazer 4 transfusões sanguíneas nos Estados Unidos e várias cirurgias. Em 6 anos que eu estou nos Estados Unidos, eu já fiz 5 cirurgias. É praticamente uma cada ano. Então, meu médico, graças a Deus, a gente encontrou um médico muito amoroso. Ele me explicou o perigo que seria eu manter o meu útero, que eu poderia morrer, porque o sangramento não parava. Então, aqui eu digo para vocês, eu sou a mulher samaritana e eu sou a mulher do fluxo de sangue também. Porque por anos e anos da minha vida, eu sofri com uma hemorragia que me levou ao hospital para essas transfusões de sangue. Meu útero ele foi acometido por doenças como endometriose, adenomiose, múltiplos miomas. Então, foi muito difícil para mim. Então, ano passado, foi muito recente ainda, então eu posso dizer que eu ainda vivo esse luto da perda do meu útero. Mas, olha o que Deus fez. Deus, Ele revelou, através dessa cirurgia, Ele revelou um câncer que estava escondido. E antes dessa cirurgia, eu estava me sentindo muito doente. Eu ia parar na emergência quase toda noite, com sintomas totalmente enlouquecidos, que a gente não sabia o que era, parecia ataque cardíaco. Muitos sintomas, e a gente parava na emergência e não se descobria o que era. E muitas vezes isso junto ao sangramento também. Então, amados, Deus realmente, sim, Ele quer vida mesmo. Porque eu passei por muitas coisas assim que poderiam realmente ter ceifado a minha vida.
e nada, não descobri o que eu tinha. Então eu fiz essa cirurgia do útero, que foi necessária, foi uma dor muito grande para mim. Mas depois da cirurgia, 11 anos depois, o cirurgião liga para o meu marido, ele não ligou para mim, ele sabia que eu e meu marido somos muito próximos. E ele ligou para o meu marido e falou que tinha descoberto um tumor que estava grudado na parede do útero. Que ele quase não viu, mas era um tumor pequenininho que estava lá. E ele mandou para análise e veio como câncer, chamado câncer neuroendócrino. Câncer muito raro, eu nunca tinha ouvido falar. E ele falou que esse tumor já era de metástase. Então eu pensei, bom, não tá, né? Eu vou morrer. Vou morrer. Pelo menos eu sei para onde eu estou indo. Não vou para o inferno mais. Meu marido me deu uma notícia, com o olho inchado de tanto chorar, mas tentando se fazer forte, porque ele é assim. Então, quando eu recebi essa notícia, eu falo que eu senti um gosto de morte. Foi horrível, confesso. Mas então nós oramos e a gente foi para a praia, a gente mora perto da praia, e a gente foi assistir ao pôr do sol, como a gente geralmente faz. E naquele pôr do sol, eu senti não mais gosto de morte, eu senti o sabor de vida eterna, sabe? Eu senti o aroma de Jesus, eu me senti abraçada. A gente até tirou uma foto, o Brandon, meu marido, pediu para mim tirar uma foto nossa. E eu tava com um sorriso daqui até aqui, ó. Com uma olheira profunda, com um sorriso daqui até aqui. Eu acho que é a foto que ele tem nas redes sociais dele, na capa das redes sociais dele. Mas ali me deu uma paz muito grande, que eu não sei explicar. Então ali a gente começou a fazer outros exames, né, específicos para esse tipo de câncer. É um câncer muito complicadinho. E daí foram encontrados os outros tumores. Então o tumor primário, ele estava no intestino, tinha um outro tumor no mesentério, outros nos linfonodos, nos gânglios linfáticos, e esse útero que já tinha sido retirado. Então, amados, um mês depois eu vou para outra cirurgia. Eu tinha acabado de passar por uma cirurgia grande, que retirou o meu útero, minhas trompas, e vou para outra cirurgia maior ainda. E lá, esse cirurgião muito habilidoso tirou todos os tumores que ele encontrou. Então a gente estava livre do câncer, mas a verdade é que o médico ele já tinha falado para mim que esse câncer, quando dá metástase, ele não tem cura. É o que os médicos dizem, amém? A gente olha com os olhos da fé. Amém. A gente anda pela fé. Então, 6 meses depois, o câncer voltou. Que eu comecei a sentir os sintomas todos de novo. E esse é um câncer que dá muito sintoma. Então, a gente começou o tratamento, entendeu? Então, eu estou em tratamento. Todo mês eu tenho que ir uma vez por mês na clínica para tomar esse tratamento. E eu tomei bem antes de vir aqui para o Brasil. Eu ainda estou em tratamento. E não tem previsão de quando vai acabar, quando vai parar. Mas eu creio na cura, mas vocês creem? Eu creio na cura. Então eu peço que os irmãos eles estejam orando por mim, amém? Mas o que eu quero trazer para vocês é que essa mulher do fluxo de sangue, ela estava tão doente, mas com uma fé tão firme. E ali era uma outra mulher rejeitada pela sociedade também. Né? E naquela época a mulher, quando estava naqueles dias, né, digamos assim, era considerada impura, ela tinha que ficar presa dentro de casa. Essa mulher, com sangramento, ele sai da casa dela e vai arrastando no meio da multidão para tocar no manto de Jesus. E Jesus percebeu na hora que alguém havia lhe tocado diferente. E os discípulos ali ficaram tudo doidos. Não, Jesus, você está doido, meu filho, né? Essa multidão aqui está todo mundo tocando em você. Mas Jesus sabia, alguém tocou diferente. E ali ele liberou poder e curou aquela mulher. E salvou aquela mulher. Amados, eu não estou curada dessa doença. Mas Deus já me curou de tantas formas. Ele me curou do meu pecado, Ele me curou das minhas dores tão profundas, tão profundas. Ele me curou, me livrou, me libertou dos demônios que agiam na minha vida. Mas sim, o sofrimento é uma realidade na vida do cristão. E quando isso acontecer, quando você passar por um sofrimento, ele vem, amados. Viu? Infelizmente o sofrimento vem. Cedo ou tarde a gente vai passar por alguma prova. E Deus, Ele age até com misericórdia. Ele manda a gente para essa escola do deserto. Eu chamo assim, a escola do deserto. E lá Ele ensina a gente a florescer no deserto. Olha, querido, já pensou uma flor saindo do deserto? Naquele chão bem seco, bem cheio de pedra. Aí vai e sai uma florzinha. É a gente. É você que é filho, filha amada de Deus. Ele te faz florescer no deserto. Então, quando eu estou sofrendo muito na minha alma, isso acontece, gente. Eu estou longe, muito longe de ser perfeita, de ser a sua pensão, como sou, não.
Tem dia que eu choro, sabe, que eu murmuro, que eu falo com Deus, Deus, por que você faz isso? Por que tanta prova? O Senhor ainda está me punindo. Outro dia eu estava até comentando com a Letícia ontem, o Senhor ainda está me punindo pelo meu passado? E Deus fala, quando eu perguntei isso para Deus, ele falou para mim, o Espírito Santo falou no meu coração, da mesma forma que Deus falou para Paulo, não, filho, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, eu me lembro muito de Paulo. Sabe, Paulo ele escreveu a carta aos Filipenses da prisão, vocês sabiam disso? E é considerada a carta da alegria. Olha que loucura. Paulo estava preso, foi açoitado, torturado, estava lá em correntes. Escreveu a carta da alegria. Foi lá que ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. E essa frase, que é muito comum a gente ver em camisa, em xícara, né? Não é uma frase de empoderamento humano. Muita gente acha que é, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou ali fazer um trem ali que não glorifica a Deus, tudo posso, Deus vai me ajudar. Vai não, vai não. Viu? Tudo posso naquele que me fortalece não é uma mensagem de empoderamento humano, mas de contentamento sobrenatural. Amém. Porque Paulo estava ali na prisão e ele estava contente. Então eu me inspiro em Paulo, eu me inspiro em Jó, para encontrar contentamento em meio ao meu sofrimento. E é isso que eu desejo para cada um que está aqui nessa manhã. Essa é a minha oração para você. Tem um pregador muito conhecido, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Spurgeon, Charles Spurgeon, que ele diz assim, aqui eu parafraseei um pouquinho do que ele diz, mas ele diz que aqueles que mergulham com Cristo no mar das aflições trazem pérolas raras para si. E é verdade, mas a gente tem que estar com Cristo. A gente tem que aprender a não murmurar. E eu murmuro, gente. Murmuro muito, viu? E aí a gente tem que correr para a oração. Os israelitas, eles murmuraram naquele deserto, ficaram dando volta. Deus não recebeu a murmuração deles. Mas Deus recebeu, por exemplo, as lamentações de Jeremias. Né, pastor? O profeta Jeremias. Recebeu as lamentações. Deus ele não recebe a sua murmuração, mas ele recebe as suas lamentações. Então você pode e deve chorar aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Mas olhe além da cruz, para além da cruz. Olhe para a cruz, o Jesus crucificado por você. Mas olhe além da cruz, o Jesus ressurreto. Glória a Deus. E dele vitorioso. Se Jesus foi e é vitorioso, você também é. Eu também sou. E nenhum sofrimento aqui é tão grande que a gente vá sucumbir nesse sofrimento. A gente não vai sucumbir. Deus ele te dá a graça necessária que você precisa para aquele dia, para cada dia, para você suportar. E cada sofrimento que a gente passa aqui nessa terra dá um peso de glória na eternidade. É o galardão que você vai conseguir na eternidade. E eu quero ver todo mundo aqui na eternidade, hein? Amém? Amém. Tomar um cafezinho lá, todo mundo junto com Jesus. Amados, então, minha mensagem, acho que eu vou finalizando por aqui. Eu podia ficar a manhã inteira aqui, mas não vou fazer isso com vocês, não. Mas foi uma pequena parte do meu testemunho, eu resumi para também conseguir trazer a mensagem. Mas confie no Senhor e o mais Ele fará. Busque sempre primeiro o reino de Deus. A gente tende a buscar tantas outras coisas primeiro, aí fica batendo a cabeça. Não. Busque primeiro o reino de Deus e tudo mais que será acrescentado. Especialmente no meio do sofrimento, corra para o Senhor. E não tema a morte. Não tema. Eu aprendi a não temer a morte. Eu não sei até quanto tempo eu tenho nessa ideia. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim, qual que é o propósito. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou servir ao meu Senhor. E na morte eu vou me alegrar no meu Senhor também. Porque eu vou ficar com Ele por toda a eternidade. E você também, amém? Amém. Amém. Amém.